fizeram já marcar a cabeça. O que é que ele vai observar? Quem teve Covid aqui? Eu também tive Covid, fui dos primeiros. Cara, logo depois da morte do meu filho, no dia sucessivo, assim que ele pegou o prato, dividiu em diversos pontos. Okay? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Ok? Em cada um desses pontos, do ponto 1 tem um vapor que sai e assim sucessivamente. Então, depois disso, aqui ó, eu tinha o vapor quente, isto é, nós tínhamos aqui o Y menos 1, aqui temos o Y, automaticamente ele faz a avaliação. Tá. Por que ele fez isso? Porque ele observou que as frações do líquido ao longo do prato variam de ponto a ponto. Tá? E ele também observou que a fração do mais volátil na entrada é totalmente diferente da fração do mais volátil na saída. E ele observou também que o vapor que borbulha na entrada pode ter a mesma fração, tá? Mas em cada um dos pontos na saída vai ter fração diferente, porque quando esse vapor entra aqui, ó, ele vai estabelecer contato com um líquido com maior concentração de mais volátil. E quando esse vapor estabelece contato aqui, ó, ele vai estabelecer contato com um líquido com menor concentração de mais volátil. Então ele entendeu que de fato nós tínhamos que usar a coeficiente de Murphy e que essa eficiência pode ser utilizada calculando o valor de eficiência ponto a ponto. Ok? Aí ele fez exatamente esse modelo aqui. Isto é, se ele quisesse calcular a eficiência em 5 pontos, eu calculo o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, depois disso calculo a média. Tá? Depois de calcular a média, eu vou considerar que a média é exatamente a eficiência do prato e não o valor de eficiência calculado diretamente pelo Murphy. E que ele observou de fato que esse valor aqui, ó, ele não dá exatamente igual à média calculada pela medida de eficiência de cada um dos pontos. Só isso. Ok? Entendeu? E essa mesma lógica ele utiliza para a fase líquida também. Entenderam? Não. O que é que você não entendeu? A eficiência técnica calculada não é de Murphy. A ponta a ponta. Essa aqui? Sim. É de Murphy. Não. A equação que o West utiliza é a mesma equação do Murphy. Tá? Enquanto que Murphy considera que todo esse vapor que entra aqui, ó, tem uma fração uniforme e todo vapor que sai tem uma fração uniforme, automaticamente considera essa fração e essa fração no cálculo de eficiência. Ok? Então, o West ele fez exatamente a análise da proposta de Murphy. Aí ele trabalha em colunas grandes e ele foi observando o primeiro passo, que ao longo da coluna a fração do mais volátil varia. Ok? Então, depois disso, e ele também observou que quando ele usa a seringa, se ele puxa a seringa até aqui, no primeiro ponto, ele tem uma fração do mais volátil diferente do segundo ponto, diferente do terceiro ponto. Então, ele achou mais coerente que para calcular a eficiência no prato, era necessário, principalmente quando se trabalha com colunas grandes, que você precisa calcular a eficiência ponto a ponto, tá? Usando exatamente a equação de Murphy, ponto a ponto, e que a eficiência do prato vai ser a média das eficiências do ponto calculado. Não muda nada. Mas a outra surpresa do lugar. Quando você usa a equação de Murphy, por exemplo, para o prato, ele tem um valor. Tá? Quando você utiliza o cálculo de eficiência ponto a ponto, e depois a eficiência do prato como a média, os valores não são iguais. E por outro é isso. Isso quer dizer que para determinar a eficiência ponto a ponto, realmente temos que determinar as frações.
Então, você tem que considerar as frações. Por exemplo, quando você utiliza o método de Sorel, o que você calcula o método de Sorel? Você calcula as frações. Quando você tem as frações, você consegue calcular a eficiência. Ok? Agora, por exemplo, quando você utiliza o método de Sorel, você está calculando a fração do prato. Tá? Mas você não calcula ponto a ponto. Tá? Porque você está considerando, por exemplo, a homogeneidade das frações na entrada, a homogeneidade das frações na saída. Agora, se você considera, por exemplo, uma coluna de 2 metros de diâmetro, nunca vai acontecer homogeneidade. Então, automaticamente, qual é a alternativa? Seria calcular a eficiência ponto a ponto. Com o valor de eficiência ponto a ponto, você calcula a média, e essa média vai ser exatamente a eficiência do seu prato. Não, aquilo que eu estava dizendo, Jéssica não. João. Estava dizendo para o João. Na indústria, o seu nome é Paulo, né? É Paulo. Aqui. Como é que acontece na indústria? A minha coluna está operando normalmente. Okay? As frações, as informações teóricas, aquele que você obtém a partir do uso da equação de equilíbrio. Você conhece a mistura que vai ser processada, você conhece a velocidade relativa, essa alfa aqui você conhece. Ok? Então, o que acontece nesse processo aí? Na prática? Na prática existe dispositivo, como é tipo seringa. Tá? O que eu faço com a seringa? Eu posso colocar um obstáculo no interior e eu posso jogar a minha agulha até aqui. Ou a minha agulha até aqui. Isto, você pode estabelecer os pontos com base exatamente na profundidade da minha agulha. E em função disso eu pego a amostra aqui. Eu levo para o laboratório e calculo o valor real. Esse valor real, tá? Valor real na saída, ok? Valor real na entrada e valor real na entrada. E para que vai ser utilizado a equação de equilíbrio? Quando você tem o valor real na saída, ok? Na saída, ok? Vai usar esse valor real para calcular exatamente a condição dele de equilíbrio. E a partir daí você consegue calcular o y asterisco. Entendeu? Então, de fato, o uso da eficiência é um método muito prático. Você usa, coleta o dado, faz a caracterização e automaticamente você consegue. Ok? Não. O que aconteceu é o seguinte: esse é um método teórico que funciona bem e quando você consegue aplicar bem. O que aconteceu? Existe uma complexidade. A agulha está onde? A profundidade da agulha, o material, não sei o que. Aí foram desenvolvidas as correlações para acontecer. As correlações não precisam levar em consideração, por exemplo, a fração. Ele busca algumas propriedades primárias aqui. Está vendo? Ok? Vapor entra, vapor sai. O que sai aumenta a concentração de mais voláteis comparativamente à entrada. Aí tem a equação de Murphy, okay? A fração na saída, menos a fração na entrada, a fração na entrada e a fração de equilíbrio. Na fase líquida, a mesma coisa, está entrando, maior concentração de mais volátil, está saindo, menor concentração de mais volátil. Ok? Então, as equações são exatamente essas que mostramos aí. Okay. Depois disso, não. Aqui é onde vocês têm que levar sempre em consideração o seguinte: quem é? Quando a gente fala de eficiência, a eficiência de Murphy relativa à fase de vapor, o que ele diz? Enriquecimento real do vapor. Está vendo? Enriquecimento real do vapor. Se você está entrando com menor fração, está saindo com maior fração. Então você enriqueceu. Ok? Dividido pelo quê? Enriquecimento ideal do vapor. Ok? Exatamente o que é baseado no princípio de equilíbrio. Ideal. Okay? O real pelo ideal. Então, coloquei lá também. Por outro lado, a eficiência máxima relativa à fase líquida. Empobrecimento real do líquido. Por que empobrecimento?
Quem está entrando com maior fração. E quem está saindo com menor fração. Está empobrecendo na descida. Ok? Dividido pelo quê? Pelo empobrecimento ideal do líquido. Aí onde você usa o princípio do equilíbrio. Alguma dúvida? Tá. O que aconteceu, Fátima? Aqui, ó. É mais ou menos essa relação. Graficamente, ok? É uma relação, é uma combinação de dois pontos, uma distância, tá? Que te possibilita exatamente calcular a eficiência. Para a eficiência de marca na fase líquida, começar a determinação dos pratos a partir do topo. Quando quero utilizá-la? Quando se quer utilizar a eficiência? Stefani, eu estou te olhando, tá? Estou vendo você, Stefani. Vou soltar um jato de água, alta pressão. Ok. Quando você quer usar a eficiência de massa na fase líquida, faça os cálculos, faça os cálculos a partir de onde? Do topo da coluna. Entendeu? Eu vou calcular o cálculo de eficiência na minha coluna, prato a prato, mas os cálculos devem ser feitos de cima para baixo quando utiliza a eficiência de massa na fase líquida. Quando você utiliza a eficiência de massa na fase de vapor, começar a determinação da eficiência a partir de onde? Do fundo. Tá. Mas os dados de eficiência na fase de vapor, eu já fiz isso, comparativamente da fase líquida, não são iguais. Tá? Não são iguais. Okay. O refervedor corresponde a quê? A um estágio de equilíbrio. Quando você tem um refervedor, o que é um refervedor parcial? Ele é caracterizado pelo equilíbrio entre as correntes que abandonam o prato. Tanto que quando você utiliza no seu cálculo a equação de equilíbrio, tá? Você relaciona a fração, por exemplo, na base, a fração do componente mais volátil na base com a fração do vapor que sai, usando a equação de equilíbrio. Então, automaticamente você considera a eficiência. Toda vez que você for para calcular a eficiência, se é um condensador parcial ou um reboio parcial, qual é o valor de eficiência? 100%. Tá? Quando nós queremos calcular o valor de eficiência do topo para a base do topo para a base da coluna, qual é a expressão de eficiência que nós usamos? Do marco da fase? E quando começarmos de base para o topo? Então, aí vocês podem perceber aqui, esse gráfico. Tá? Esse gráfico é interessante. Chama. Mas é de novo. Aqui vocês podem, se lembram, vocês fizeram a disciplina de operações unitárias até a primeira parcelar. Até a primeira parcelar, vocês trabalharam com o método de Markevich. E o método de Markevich, um dos parâmetros mais importantes era a curva de equilíbrio. O que é o curva de equilíbrio representa? Idealidade. Então, o normal na idealidade é que quando você tem aqui um xn, o ideal, a sua fração seja yn. Quando você tem um xn, a sua fração seja, entendeu? Esse é o ideal. Mas só o que acontece? O engenheiro projeta a coluna, tá? Projeta a coluna, cujo objetivo é aumentar a taxa de transferência de massa, de tal forma que chega na condição ideal. Okay? Então, o que acontece nesse processo? Nesse processo, isto é, eu tenho um modelo ideal, e quando de fato o cara faz a prática, observe que as suas frações ficam abaixo do ideal. Tá? Então, essa diferença aqui é que você precisa corrigir. Entendeu? Você fez todos os seus cálculos pensando que fosse um processo perfeito. Tá? Mas quando você vai na prática, você entendeu? Você fez seus cálculos algebricamente. Você está dizendo que no prato 5 a fração tem que ser 0,3 na teoria. Tá? Mas quando você vai na prática, vai no prato 5, ele está bem abaixo. Por quê? A mistura não é perfeita. Okay? Por que a mistura não é perfeita? Porque mesmo considerando que você colocou os dispositivos, os borbulhadores, não sei o que mais, não alcança a idealidade. Por isso, mesmo que você trabalhe com pratos pequenininhos, tá? Pratos com diâmetro pequenininho, você não consegue de fato alcançar a idealidade pretendida. Então, define-se, nessa circunstância. Aqui, define-se a eficiência global.
O que é eficiência global? É a relação entre o número de estágios ideais, já falei sobre isso, não, vou te bater, tá? Dividido pelo número de pratos reais. Isto é, todos vocês sabem calcular, o número de pratos ideais. Naquele time, com o João Savali, todo mundo sabe. Ok? Só que aí você precisa calcular a eficiência. Ok? Por que você precisa calcular a eficiência? Porque quando você conhece a eficiência, é que você consegue calcular o número de pratos reais. O número de pratos reais é igual ao número de pratos teóricos dividido pela eficiência global. Ok? Ok? Dividido pela eficiência global. Então, em função das dificuldades envolvidas nesse processo, é que foram surgindo correlações. A primeira correlação que aparece na literatura, tá, foi a correlação proposta por O'Connell. Essa correlação é muito utilizada na indústria do petróleo. Você não vai naquela relação da fração que sai, fração que entra. Você vai diretamente na correlação de O'Connell para calcular a eficiência global, relacionando o que eu estou alimentando na minha coluna. Etanol, água. Qual é a viscosidade? Entendeu? Qual é a viscosidade de água? Ou você calcula, ou você faz a leitura. Não, a mistura etanol, água não tem essa viscosidade. Não tem. Porque eu não disse para você quais são as frações. É 20, 28, Ok. Então, ok? Eu quero separar, por exemplo, uma mistura. Mistura daquela prova lá da aula passada. Uma mistura equimolar. Ok? N hexano e N heptano. Ok? Essa mistura deve ser separada. Então, se isso, então o meu XF vai ser igual a 0,5. Ok? Então, nessa condição, eu vou calcular o quê? Vou calcular a viscosidade da mistura. Quando eu calculo a viscosidade da mistura, eu tenho a temperatura de ebulição de cada um, ok? Isso implica automaticamente que eu consigo calcular o alfa. E nessa circunstância, Ln de alfa é igual a 10,7 delta de T sobre Q barra. Então, calculo também o alfa. A partir das temperaturas. Então, quando eu tenho o alfa e a viscosidade, automaticamente eu consigo calcular a eficiência. Mas se lembra que eu já tinha pedido para vocês calcularem o número de pratos teóricos usando o método, por exemplo, do Sorel. Então, se você já calculou o número de pratos teóricos, com essa correlação de O'Connell, você calculou a eficiência, automaticamente você consegue calcular o número de pratos reais necessários para a separação. Ok? Aqui, ó. Essa equação aqui, ó. Gente, modelos, correlações matemáticas, têm validade. Eles têm validade. Não serve para tudo, nem para toda hora. Ok? Você, primeiro, quando você calcular a volatilidade, a viscosidade, você, nessa unidade de centipões, você tem que ver se ele está nessa faixa aqui. Tá? Se estiver nessa faixa, você usa a equação. Se não estiver nessa faixa, descarta essa equação. Tá? Esse O'Connell é uma equação muito utilizada na indústria do petróleo. Equação muito utilizada. E na indústria do petróleo, em termos do seu desempenho, você precisa necessariamente fazer a avaliação progressiva de evolução. Ok? Então, aqui, ó, esse é um exemplo. Aliás, exemplo não, esse é um método de O'Connell. Ele pode ser algebricamente usando aquela correlação, ou você pode utilizar um método de O'Connell usando o gráfico. De novo, gráfico. Eu tenho esse produto aqui, ó. A viscosidade que ele está ferindo, ele veja lá, é a viscosidade na alimentação. Está vendo? Eu disse aqui, ó. Está vendo? É hexano e heptano. É equimolar, 0,5. Então, nessa condição de alimentação, calcula a viscosidade. Essa viscosidade aqui, ó, não é viscosidade em qualquer momento. É somente na condição da alimentação.
A velocidade relativa, você calcula também nessa condição. Ok? E em função disso, você tem esse parâmetro aqui, ó. Por exemplo, D1. Aí eu puxo, vou para a curva, automaticamente faço a leitura da eficiência global. E essa eficiência global é que vai ser utilizada para calcular o quê? O número de pratos reais necessários para a separação desejada. Ok? O resultado que você obtém, usando o mesmo gráfico, ou o método, o resultado que você obtém, usando o método gráfico, ou o método algébrico, é o mesmo resultado. De novo, extrapola. É só por nada aqui. Não vai dar isso. Depois chega na Moisés, só para atrapalhar minha aula, Moisés. Nada, não. Na prova dá tudo. Aqui, ó. Você vai. Aqui, ó. Pronto, tá bom? Aí você vai. Aqui, ó. Aqui, ó. É o próprio. É. Não, gente, olha só. Moisés, eu trabalhei com mais de 50 sistemas. Eu peguei essa correlação do O'Connell. Eu varei mais de 50 sistemas para ver, de fato, até que ponto essa correlação era válida e até que ponto essa correlação podia ser utilizada para calcular a eficiência de cada um dos componentes. Tá? Ele também, eu prefiro a minha correlação, porque é minha. Aí eu, depois de ter visto essa primeira correlação, fiz toda uma varrida nele. Tá? Não encontrei coisas de grande relevância. E ele também não ultrapassa esses limites estabelecidos em mim. Tá? Quando eu comecei a trabalhar, outra particularidade, quando eu comecei a trabalhar com mistura tipo etanol, água, etc., ele dá valor de eficiência negativa. Aí eu consegui, na minha tese está escrito, eu consegui descartar ele. Ok? Então, tem particularidade aqui, ó, Moisés, não atrapalhe mais a minha aula. A correlação de O'Connell para a eficiência global de colunas de prato e de campanula, ele foi feito, isto é, todos os testes que foram feitos para validar essa correlação foram usados pratos de campanula, em função do produto de viscosidade da carga, com a velocidade do componente mais volátil relativo a menos volátil. Então, isso quer dizer que vocês conseguem calcular isso aqui na paz do Senhor. Okay? Não existe nada de anormal que você não consegue calcular aqui. Ouviu, Moisés? Por outro lado, em função disso, por outro lado, em função disso, Neuza, não, William, em função disso, foram propostas uma série de outras correlações. Aliás, desculpa, a primeira correlação foi de Dricani. A primeira correlação que apareceu na estrutura, tá, mas aquele de O'Connell é mais usado. Olha só aqui, Dricani e Bradford, em 1943, a Selma já tinha mais ou menos 5 anos, né? Ok? Em 1943, ele propôs essa correlação. Isto é, quando o pessoal propõe a correlação, qual é o objetivo? Usar parâmetros de fácil acesso nas operações. Está observando aqui? Ó? Ele utiliza a fração do componente mais volátil da alimentação e a viscosidade do líquido na alimentação. E ele utiliza exatamente esses dois parâmetros aqui em prática de campanha para calcular a eficiência global. O'Connell utiliza a volatilidade relativa do componente chave leve com relação à chave pesada, ok? E, consequentemente, a viscosidade da carga. Ok? Em 1951, Shu propôs uma correlação que leva em consideração a vazão do líquido, vazão do vapor. Como é que você calcula vazão do vapor, vazão do líquido? Balanço. Ok? Balanço. Ok? Depois, a volatilidade relativa
a velocidade relativa e a viscosidade na alimentação. E ele tem aqui a altura do líquido no prato. Isto é, a altura do líquido no prato, ele vai levar em consideração ao tempo de contato do líquido vapor. Ao tempo de contato, isto é, o tempo de percurso. Ok? Por outro lado, esse aqui, ó. Observa que eles não utilizaram todo tipo de prato. Esse cara aqui usou de campânula, esse também de campânula, esse perfurado. Em 1958, tá? As American Institute of Chemical Engineering, eles propuseram essa correlação que leva em consideração os números globais de transferência de massa. Você lembra aquele NOG? NOG, que é igual à integral de dy sobre y asterisco menos y, de uma conversão x, y b até y top, por exemplo. Então, isso quer dizer que você precisa somente calcular o NOG, está vendo? Calcula o NOG, para poder calcular a eficiência global, e essa eficiência global vai ser utilizada para calcular o quê? O número de pratos de milhão. Em 1961, do ano que eu já era grande, ok? Schiavec e Van Wicker, eles propuseram uma correlação que leva em consideração a tensão superficial do líquido no prato, tensão do prato, a viscosidade, a difusividade do gás no líquido, tá? A viscosidade, a massa específica e a vazão e a condutividade. Edulch, em 1965, usando a prática de campânula, ele praticamente utiliza os mesmos parâmetros utilizados pelo Toller. Então, e assim sucessivamente foram surgindo diversas correlações, cujo objetivo era, primeiro, levar em consideração os parâmetros de maior relevância de fácil acesso na coluna de distilação. Segundo, facilitar os seus cálculos durante a operação. Entendeu? Você não precisa ir para o laboratório fazer uma análise cromatográfica. Ok? Se você quer medir a viscosidade, se você conhece os componentes, fica muito mais fácil. O viscosímetro viscosímetro de que mesmo? Qual é o nome do viscosímetro? Quais são os viscosímetros que vocês viram no fenômeno 2? Fenômeno 1. Viscosímetros. Usa outro termo, professor. Ok. Então, são parâmetros de fácil acesso. São parâmetros de fácil acesso que se possibilitam calcular a eficiência da coluna de distilação. Não, o nome do autor. Ok. Aí, ó, para evitar problemas de funcionamento, as vazões ou velocidade de líquido de vapor na coluna não devem ser excessivamente nem insuficientes. Então, deve ter um limite, tem uma flexibilidade operacional. Então, os principais problemas de funcionamento. Quais são os principais problemas? Neuza, Yasmin. Tá, quais são os principais problemas do funcionamento de uma coluna? Então, esse aqui, ó. Olha só. Gotejamento, que eu choro. Despejo, o dumping. Coalescência de bolhas. Arrastamento excessivo de gotículas. Inundação do tipo 1, inundação do tipo 2. Entendeu? Entendeu? O que é uma inundação? Quando a vazão do líquido é maior que a área de escoamento, porque a sua coluna é esse aqui, ó. Você tem uma área de saída, tá? E tem uma área de entrada aqui, ó. Entendeu? Então, se essa área de saída for menor do que a vazão de entrada, o que vai acontecer? O líquido vai começar a inundar isso aqui. Vai chegar a um ponto, você não vai ter área útil suficiente acima do líquido para segurar, de facto, para garantir a presença do vapor suficiente para segurar o líquido no prato que chegou. São os fenômenos de inundação. Então, esses fenômenos devem ser evitados quando você calcula ou quando você dimensiona o número de distilação. Então, quando trabalhamos com coluna com pratos valvulados, de campânula,
e pratos perfumados. Isso está na... Ok. Quais são as condições de operação? Estável. O vapor circula apenas pelos orifícios ou regiões abertas. O líquido circula de prato para prato apenas pelos dancamas, pelas saídas. O líquido não goteja pelos orifícios e nem é arrastado pelo vapor ao prato superior. O vapor não é transportado e nem borbulhado no líquido que sai pelo lixeiro. O líquido está vindo aqui, ó. Está vendo? O líquido está descendo aqui, ó. O vapor não pode passar pelo vertedor. Nelma vai fazer só espetáculo. Na próxima prova eu vou aplicar. Eu vou te colocar aqui na frente. Você, Nelma. Você pensa que é só aluno? Não. Então a música não se acontece. Está vendo? Você pode ter fenômenos de gotejamento, tá? Arrasto de líquidos, de gotículas de líquido no prato, na perfuração do prato. Então são fenômenos que devem ser evitados. Para isso, nós temos formulações especialmente para isso. Tá? Quando nós trabalhamos com colunas, de novo, eficiência. Sim, não, a questão da apresentação do número do colchão ou do macaco. Estou falando sobre a questão do reboiler e acho que do fornecedor parcial. Eficiência é 100%. Sim, é 100%. Logo, quando nós estamos a representar, os pratos vão tocar até na curva de equilíbrio. Sim. Senão os outros vão tocar na curva de equilíbrio. Exatamente. O resto não. O resto, como tem eficiência abaixo, eles ficam abaixo da curva de equilíbrio. Isto é, você tem uma curva real e eu tenho uma curva de ideal. A curva ideal é a curva de equilíbrio. Okay? Mas você não chega na idealidade. Você vai estar sempre abaixo. Mas naquelas duas extremidades, quando se aplica, não é necessariamente. Aliás, isso não é real. Isso é uma questão de simplificação. Porque o reboiler funciona como um evaporador. Tá? Você recebe, joga a carga térmica, vai forçar que o vapor saia em equilíbrio com o líquido. Tá? Mas, na verdade, também não sai com o equilíbrio para evitar cálculos. Tá? E quando você trabalha no projeto de coluna, é normal que você não pode, por exemplo, o que nós temos dentro do nosso processo? O que nos leva a fazer os cálculos no interior da coluna? São as vazões do vapor e a vazão do líquido. Isto é, você não pode trabalhar, por exemplo, com qualquer vazão do líquido, você não pode trabalhar com vazão de vapor muito baixo. Está vendo? E não pode trabalhar com vazão de vapor muito acima. Aqui você tem o fenômeno do gotejamento, aqui você tem o fenômeno de... Por outro lado, você não pode trabalhar com vazão de líquido muito baixo, porque você acaba não tendo líquido suficiente na superfície do prato para garantir o borbulhamento. Tá? E não pode trabalhar com vazões de líquido muito alto, porque você vai ter fenômeno de inundação. Exatamente. Então, automaticamente você tem necessariamente uma área. É por isso que nós chamamos de trabalhar com otimização do processo. A otimização do processo não é linear. Entendeu? Isto é, você não é mexe para dar exatamente isso. Mas você vai depender exatamente das condições. Se fosse linear, nós podemos ter aqui um quadrado. Tá? Mas vai depender necessariamente das condições de operação de cada um, para te garantir que você tem uma fase de operação que te garante que você consegue obter os seus dados com a maior consistência possível. Ok? Etapa do projeto. O que é que nós precisamos fazer no projeto de uma coluna? Quando nós falamos de coluna, a ideia de ter coluna com prato é para a destilação, para a absorção, para a extração, etc. Ok? Ok. Para um projeto, precisamos unir ou reunir informações envolvendo dimensões e dispositivos dos orifícios do prato. Vocês vão ter que calcular o diâmetro do furo, vão ter que calcular o espaçamento entre furos, vão ter que calcular a área dos furos. Ok? Vão ter que calcular a geometria mais adequada, porque você pode ter furos distribuídos de uma forma quadrada, okay? Furo distribuído de uma forma retangular, tá? Triangular, furo distribuído de uma forma retangular,
Ok? Depois, qual é o diâmetro do furo que você precisa? Diâmetro da coluna, então, vou ter que calcular. Joelma, diâmetro da coluna. O que é que você fez para estar aqui dormindo na minha aula? Não? Então melhor baixar a cabeça. Não melhor não baixar a cabeça. Senão vou jogar água sempre assim. Tá. Eu sou mais velho e posso fazer isso. Tem idade de terceiro, só tem travão. Ok. Perda de carga, perda de carga é fundamental. Porque a perda de carga, ela vai refletir lá embaixo, no reboio. Se você tem maior perda de carga, quanto maior a perda de carga, maior é a potência que você precisa para poder vencer a perda de carga. Botejamento e arrastamento externo. Nós vamos ter que trabalhar. Você faz os cabos, chega a um ponto, tem que parar para ver. Será que está gotejando ou está arrastando? Tá? A altura da coluna. Então, na etapa 1, são assumidos valores que são verificados nas etapas 1 e 4. Isto é, você, até momentos que você tem que assumir um valor. Tá? Mas você faz o cálculo. Depois você volta, tem que verificar se aqueles dados calculados estão na coerência, estão dentro do contexto ou não. As etapas 3 e 4 são verificações das etapas 1 e 2. Então isso quer dizer que você não vai diretamente para o seu processo. Calcula, não. Você calcula, volta, calcula, volta. Tá? Este aqui, ó, é o arranjo, é o traçado. Está observando? Esse é o traçado. Tá? Então, o que nós temos aqui no traçado? Observe. Tá? O meu líquido está entrando. E ele vai sair daqui. Ó. Nós temos uma área de entrada. Moisés, temos uma área de entrada, que é essa região aqui. Área de entrada. Ok? E temos uma área de saída aqui. Ó. Moisés. Ok? Então são duas áreas. Uma área de entrada, uma área de saída. Okay? Nós temos uma área de estabilização. Temos. Sim. Isso aqui você nunca esqueceu. Ok. Essa área aqui, calma. Você não precisa mesmo prestar. Essa aqui, área de estabilização. Tá? Você também observa aqui a área de estabilização, que em momento nenhum os pratos os furos são colocados diretamente colados no queijo. Okay? Porque você tem que garantir regiões de circulação. Okay? Por outro lado, você tem exatamente a área perfurada. Okay? Isto é, o borbulhamento entre as duas fases acontece exatamente nessa área aí. Ok? Então, aqui ó. Essa área aqui, a área perfurada, é chamada de área ativa. Área ativa. Então, a configuração recomendada dos furos é essa aqui, ó, triangular. Por quê? O que acontece? Ó? Por exemplo, a tendência normal é que quando o líquido que está escoando interage com o vapor, qual é a tendência? Fugir. Entendeu? Ele foge. Ok? Agora, se nós temos um arranjo triangular, ok? Arranjo triangular, o líquido está vindo aqui, ok? Ele vai tentar fugir aqui, ó. Ok? Aí quando ele chega a passar aqui, encontra um furo no meio. Então ele vai ser obrigado a borbulhar com vapor, para minimizar os fenômenos de áreas sem contato. Ok? Tá? E não se esqueçam também que o líquido, mesmo sabendo que ele vai escoando nesse sentido aqui, tá? Quando você faz uma análise microscópica, existe a circulação. A tendência do líquido é fugir do vapor. Tá? Então ele circula, ele chega aqui e encontra um furo, ele vai voltar. Okay? Então esse é o arranjo. Tá? Você tem uma distância da entrada até o vertedor. De fato, essa distância aqui, ó, é a área fechada, somente com os furos. Essa área aqui, ó, essa área do vertedor aqui, no outro lado, é uma área aberta. O líquido vem, desce. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ok? Essa AN aqui, ó, essa distância daqui para aqui, ó,
O líquido veio, passou, depois ele tem que descer. Essa área aqui é uma área aberta. Depois ele chega embaixo, passa, desce e assim por diante. Então, na próxima